Alô, amigos do Urbano! Começa agora o podcast que relembra os momentos mais marcantes da história do Santos. Eu sou o Vinícius Cabral e estou aqui, como sempre, com ele, Fernando Ribeiro. Fala aí, Vini, Fernando, tudo muito bem com você? Tudo beleza, ainda mais que hoje a gente vai falar sobre uma passagem da história do Santos que para alguns pode não parecer tão importante, mas para quem viveu foi inesquecível. Como vocês já sabem, né, já está escrito aí no nome do episódio, falaremos do título da Copa Conmebol de 1998, que na próxima quarta-feira, dia 21 de outubro, completa 22 anos. Tivemos a honra de entrevistar alguns dos protagonistas daquela suada conquista, como Claudio Miro, que foi o autor do gol do título, além do volante Helder e do menino da Vila Adiel. Para chegar até o momento de levantar a taça, o Santos passou por poucas e boas na competição, mas antes falaremos do caminho até chegar à disputa continental. O Peixe se classificou para sua primeira e única Copa Conmebol por ter sido campeão do Rio-São Paulo um ano antes. Inclusive, temos um episódio sobre o título interestadual. Basta procurar no nosso feed. A Conmebol foi disputada entre 92 e 99 e era uma alternativa para a Libertadores e Supercopa, além de outros torneios como a Copa Mercosul, e ela foi amplamente dominada por brasileiros e argentinos. Em 92, o Atlético Mineiro venceu o Olímpia. Em 93, foi a vez do Botafogo vencer o Peñarol. Em 94, o São Paulo venceu o Peñarol. Em 95, o Rosário ganhou do Atlético Mineiro. Em 96, o Lanús venceu o Santa Fé. Em 97, o Atlético Mineiro venceu o Lanús. Em 98, o Santos venceu o Rosário. Em 99, o Tajeres venceu o CSA. E Vini, os participantes daquela Copa Conmebol de 1998 foram o Santos, que acabou como grande campeão, o América de Natal, que se classificou por ser campeão da Copa do Nordeste de 98, o Atlético Mineiro, que era o atual campeão e também havia sido quarto colocado no Campeonato Brasileiro de 97, e o Sampaio Corrêa, que havia sido campeão da Copa Norte de 1998. Pela Argentina jogaram o Gimnasia e Esgrima e o Rosário Central. Pela Bolívia jogou o Jorge Wilstermann. Pelo Chile jogou o Audax Italiano. Pela Colômbia jogou o Deportes Quindío e o Once Caldas. Pelo Equador jogou a Liga Deportiva Universitária, a LDU de Quito. Pelo Paraguai jogou o Cerro Corá. O time peruano foi o Melgar. Os uruguaios foram o Huracán Buceo e o River Plate. E da Venezuela jogou o Deportivo Itália. E os jogadores do Santos que foram utilizados na competição foram os seguintes: os goleiros Zete e Nando, os defensores Anderson Argel, Jean, Sandro, Atirson, Gustavo Neri e Baiano, e os volantes Claudio Miro, Helder, Narciso, Marcos Basílio, os meias Jorginho, que havia sido campeão com o Atlético Mineiro um ano antes, Fernandes, Fernando Fumagalli, Eduardo Marques, Lúcio, e os atacantes Adiel, Viola, Edgar Baez e Alessandro Cambalhota. O técnico foi o Emerson Leão, que havia sido campeão com o Atlético Mineiro também um ano antes. E como vocês acabaram de escutar, era um elenco muito forte e que foi muito bem conduzido por Emerson Leão durante toda a temporada de 1998. O volante Claudio Miro falou sobre a força daquele elenco, que foi bem em quase todas as competições que disputou naquele ano. E o próprio brasileiro também, a gente acabou fazendo um bom campeonato e aquele ano era playoff, né? Os mata, não eram dois jogos, eram três, né? Isso. E a gente foi indo, chegamos, mas acabamos perdendo, né, na semifinal pro Corinthians, onde praticamente a gente estava na última partida a equipe desfalcada. O nosso grupo era reduzido, essa que é a verdade. O Leão fez milagre naquele ano lá, né, conseguindo de uma forma fazer com que, além do grupo ser reduzido, né, tinha alguns jovens que subiram, mas assim mesmo ele conseguiu, né, a gente fechar o ano com o título da Conmebol. Muito legal, viu, Claudio Miro, Fernando. Claudio Miro atendeu a gente, super solícito, um cara, gente fina demais, jogou muito bem no Santos, conquistou a admiração de todos no clube e na torcida. E vale ressaltar aqui a polivalência dele, né? Ele chegou para atuar como volante, ele jogava no Curitiba nessa posição, aliás, no Curitiba ele já tinha jogado até de meia atacante, e no Santos ele atuou como zagueiro e também como lateral.
e por isso ele ganhou o apelido de Bombeiro da Vila. O Leão detectou isso no atleta e pediu sua contratação, né? Todas essas virtudes dele de jogar em mais de uma posição, até porque o elenco do Santos era um elenco curto e sofreu com muitas lesões. E o Claudio Mido também falou com a gente sobre como era a sua atuação no meio, ao lado de Narciso principalmente. Cara, eu fui parar no Santos através do Leão, né? Então eu sou muito grato pela oportunidade de o Leão ter me levado para o Santos e eu agradeço também ao Leão porque, né, quando eu cheguei no Santos, eu cheguei para jogar de volante e passou alguns jogos, ele recuou, colocou eu de zagueiro, né, e eu não tive dificuldade nenhuma, cara, porque, né, eu precisava jogar, então eu queria jogar naquele grupo e assim a facilidade de eu aprender, né, jogar de zagueiro não foi difícil. Então eu já vinha no Curitiba, eu fui meia esquerda, fui lateral, volante, e aí chegar no Santos como jogando de volante, tinha o Narciso, o Marcos Assunção. O Narciso já estava jogando de volante, né, naquele ano que eu cheguei ali, e depois para mim recuar para jogar de zagueiro junto com o Argel não tive dificuldade. É lógico que algumas coisas tive que aprender. Eu lembro como se fosse hoje, eu e o Argel acabava os treinos, a gente ficava treinando nós dois, tempo de bola, né, cabeceio, então isso me ajudou bastante. E o Leão foi importante sim na minha carreira, na chegada no Santos, então eu agradeço muito pela oportunidade que ele me deu. E da forma que nós jogávamos, o Leão dava liberdade. Quando fosse do lado esquerdo, eu podia chegar à frente, né? Como eu fui ponto esquerdo, eu fui meia e joguei na lateral também. Então, às vezes o Atiço apoiava, eu caía para a esquerda. Às vezes eu fazia o papel de chegar no fundo para fazer a jogada e o Narciso vinha por dentro. E do outro lado era a mesma coisa. A gente já tinha uma sintonia quando o Narciso apoiava o Anderson Lima e chegava na frente, eu fechava o meio campo, então não fechava a casinha ali, como a gente fala. Então o esquema do Leão, ele dava essa liberdade para os volantes acompanharem o lado direito, no caso o Narciso com o Anderson Lima, com o Cambalhota pela direita, e eu pelo lado esquerdo com o Atirso, o Lúcio, que às vezes caía naquele lado lá. Então facilitava, não era aquele volante de guardar a posição, pegar e ficar, tocava a bola pro Jorginho ou pro Lúcio e ficava, não. Ele dava liberdade, o Leão, pra gente chegar. E isso, ele e o Narciso, a gente teve o Narciso com aquela passada dele larga, né, e tinha uma boa técnica também de tocar a bola e de chegar. Então o entrosamento com o Narciso ali foi perfeito, sabe? Geralmente, nós que somos torcedores imaginamos como pensa o jogador quando ele está no meio de uma maratona de jogos, né? Como acontecia em 98. O Santos já tinha jogado o Paulista, já tinha jogado a Copa do Brasil, estava disputando o Campeonato Brasileiro e a Conmebol. O volante Helder também falou com a gente e disse que para os jogadores não existia uma prioridade muito clara na temporada, apesar do Brasileirão ser a competição, obviamente, mais importante. Para nós jogadores, né, na verdade, não tinha uma prioridade, né? Eu acho que quando você joga, o grupo estava bem focado nas duas competições, porém, claro que o peso maior e a importância tinha no Campeonato Brasileiro, até porque muitos não dava o valor que é essa competição, né? Se nós formos analisar hoje a Copa Conmebol de 1998, é uma sul-americana, né? Então, e naquela época o campeão nem dava a vaga na Libertadores, né? Talvez por isso não tinha tido uma importância assim, tão grande perante os clubes, né? Mas para nós jogadores, tanto brasileiro como a Copa Conmebol, nós estávamos engajados em buscar o título, né? Até porque a equipe grande, quando ela entra em uma competição, ela sempre visa buscar o título,
título, né? E no Santos não era diferente. E, Fernando, outro ponto interessante que só mostra a força do Santos é que a Conmebol de 98 era a 66ª competição internacional disputada pelo clube. E o Santos venceu 32, ou seja, o título conquistado em 98 fez o Santos ter sido campeão em metade das competições internacionais que disputou até aquele momento. E a caminhada do Peixe na Conmebol 98 começou direto nas oitavas de final e foi contra o Once Caldas da Colômbia. No dia 15 de julho de 98, o Peixe bateu os colombianos por 2-1, gols de Narciso e Viola. O Santos foi a campo com Nando, Anderson, Argel, Jean e Atirson, Claudio Miro, Narciso, Lúcio, depois Cambalhota e Jorginho, depois Fernandes, na frente Adiel e Viola. Essa partida foi realizada 3 dias após a final da Copa do Mundo, que o Brasil perdeu para a França por 3-0. E o Santos perdeu diversas chances, Fernando, no decorrer do jogo. O Narciso abriu o placar aos 3 minutos, o Valentierra empatou aos 14 do segundo tempo e o Viola deu a vitória ao Peixe. E uma curiosidade é que o Viola foi expulso nesse jogo e o boato da época é que ele tinha perdido o prazo para tomar a vacina da febre amarela, que era obrigatória para entrar na Colômbia. Sensacional. E no dia 21 de julho, Santos e Once Caldas se enfrentaram novamente, desta vez no estádio Palo Grande, na cidade de Manizales. Altitude de mais de 2.000 metros, que acabou atrapalhando um pouco o time do Santos. Jorginho abriu o placar aos 8 minutos, mas os donos da casa viraram e forçaram a disputa de pênaltis. 2-1 para o Santos no primeiro jogo, 2-1 para o Once Caldas no segundo. Então, os pênaltis decidiram quem seguiria adiante. Argel, Atirson e Anderson fizeram os gols do Santos. Narciso, Fernandes e Helder perderam suas cobranças. E o Helder recordou aquela disputa de pênaltis e um detalhe que atrapalhou na hora da sua cobrança. Eu lembro que onde você batia o pênalti estava muito fofo, né? E você acabava não tendo um pé de apoio muito sustentado, né, pela grama. E acho que ali atrapalhou bastante a batida. Mas graças a Deus nós conseguimos a classificação. Eu errei, né, o goleiro acertou canto e eu não bati tão forte também. Mas depois nós conseguimos aí passar para a próxima fase e saiu aquele alívio, né, de ter perdido o pênalti. O Viola, que havia sido punido por Leão, por indisciplina, acabou reintegrado ao elenco. E o Leão aproveitava o momento para pedir reforços ao então presidente Samir Jorge Abdul-Haq. Com a classificação garantida diante do Once Caldas, o Santos chegou às quartas de final. Nas quartas teve pela frente uma equipe que anos depois se tornaria uma velha conhecida dos brasileiros, a Liga Deportiva Universitária de Quito, a LDU. E em meio à disputa da competição continental, o Peixe fazia uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Chegou inclusive a liderar a competição. O elenco dava diversas mostras que poderia chegar longe na temporada. Antes da viagem para o Equador, um imprevisto. O voo para Quito atrasou 7 horas, obrigando o elenco a treinar no campo do hotel que a equipe estava hospedada em Guarulhos. E no dia 5 de agosto, Santos e LDU empataram em 2-2. No estádio Casablanca, Jorginho e Lúcio fizeram os gols do Peixe. O Santos atuou muito mal no começo da partida, saiu perdendo por 2-0, com 2 gols de Carlos Maria Morales, porém Jorginho e Lúcio fizeram os gols peixeiros e restabeleceram a igualdade, que deixou o jogo de volta bem mais tranquilo. 11 de agosto, uma semana depois, mais precisamente, o Santos venceu por 3-0 a LDU, garantindo vaga na fase seguinte. O Claudio Miro fez um gol e Viola marcou os outros 2 gols santistas. E no jogo de volta, o Viola ratificou sua excelente fase. Ele havia marcado 15 gols nos 17 primeiros jogos com a camisa do Santos. E ele fez 2 gols nessa vitória por 3-0. O Claudio Miro fez o primeiro gol do Santos, mas já no segundo tempo. Os equatorianos acabaram dificultando um pouco. Antes do apito inicial, o Santos apresentou o atacante colombiano Victor Aristizábal à torcida, um dos reforços que havia sido solicitados por Emerson Leão. Os outros reforços foram o japonês Maezono,
o meio-campista Messias, o volante Bechara e o atacante Robson Luiz. Porém, por questões de datas, nenhum deles foi inscrito na Copa Conmebol. Cada vez mais o Santos mostrava a todos que sabia jogar mata-mata, né? Além de alcançar a semi da Conmebol, que ainda seria disputada, o Santos já tinha ido longe na Copa do Brasil. Acabou sendo eliminado pelo Palmeiras após 2 empates na semifinal. E também iria para a mesma fase no Brasileirão na sequência do ano. Aquela eliminação para o Palmeiras foi bastante dolorida, né? Fernando Santos fez jogos interessantes, acabou empatando na Vila Belmiro, né? O Darcy, que jogava no Palmeiras, fez um golaço. A sensação que dava é que, além da Conmebol, dava para o Santos ter beliscado algum outro título naquele ano. Era um time muito forte, muito bem treinado, com ótimos jogadores experientes, jogadores jovens. 98 foi um ano excelente na história recente do Santos. Recente não, né? Já são 22 anos, mas tudo bem. E o Santos acabou até saindo na frente naquela semifinal contra o Palmeiras, né, Vini? Aí tomou um gol de Oséias e um gol de Darcy. E uma pena, mas a equipe era extremamente forte mesmo. E na Copa Conmebol o Santos provou sua força. E o Helder falou que o esquema de jogo implantado pelo Leão privilegiava o time nesse tipo de competição, né? Competição em formato mata-mata. Se for fazer uma análise sobre a parte tática, daquilo que o professor Emerson Leão pedia, ele se encaixava bem nesse tipo de competição, tá? E o resultado foi esse, né? Sempre nós levamos vantagem nos confrontos, né? E no jogo da LDU eu lembro que 0-0 e depois nós construímos um placar até maior, e eu acho que ali mostrou esse resultado nos dá uma força muito grande para realmente acreditar que poderíamos ser campeão. O Santos entrou no mês de setembro como o único invicto do brasileiro, ocupando a segunda posição após 10 rodadas. Porém, perdeu um jogador que poderia ajudar no restante do ano. O colombiano Aristizábal, recém-apresentado aos torcedores, rompeu o ligamento cruzado do joelho direito em partida contra o Guarani e Campinas. E pior, apesar de estar a 11 jogos invicto, a torcida estava pegando no pé de Viola, mesmo com o artilheiro em grande fase. Isso porque o camisa 9 havia perdido um pênalti na partida anterior contra o Sport, que poderia dar ao Santos a liderança do Brasileirão. O jogo terminou em 0-0. Eu lembro desse jogo como se fosse hoje. Ele bateu mais ou menos a meia altura. Eu acho que o goleiro era o Bosco, defendeu. E aí, depois desse lance, Fernando, depois desse dia, o Viola começou a bater todos os pênaltis na gaveta. Era uma batida impossível para o goleiro pegar. E eu não me recordo dele ter perdido outro pênalti com a camisa do Santos. E, Fernando, uma curiosidade. Entre esses jogos de invencibilidade, né, esses 11 jogos que a gente falou agora, estão 2 jogos muito marcantes. Foi um empate em 2-2 contra o Barcelona no Camp Nou. O Santos acabou perdendo nos pênaltis por 5-4. E o outro foi a vitória contra a Roma no Estádio Olímpico por 3-2. O menino da Vila, Adiel, fez um dos gols contra os catalães e falou da importância desta viagem para se firmar na equipe. O menino novo, jogando no meio dos fera, ainda jogando contra o Barcelona, que tinha Rivaldo, tinha só os caras, os top da Europa, Figo. Cara, e do nada eu entro no jogo e acabo fazendo um gol lá no Camp Nou. Até hoje isso aí me colhe, quando o Santos joga contra o Barcelona, os caras vêm fazer matéria comigo falando que foi o último jogador a fazer gol no Barcelona do Santos, entendeu? Vini, Adiel, que é o último santista a marcar um gol no Barcelona, certo? Talvez o último de todos os tempos. Porque das últimas vezes que a gente jogou com o Barcelona, a coisa não foi tão boa, não. Não, é o último por muitos anos, não, né? Desde 98 não marcamos gol nele. Sim, mas talvez seja pra sempre, vai saber. Tirando pelos 2 últimos jogos, acho que o Adiel vai durar um tempinho ainda. E, Fernando, o Adiel falou do Rivaldo, né? Aquele Barcelona também tinha o Giovani, o nosso Giovani, por exemplo. Tinha o Figo, sim, que foi eleito o melhor do mundo anos depois. Tinha o Luiz Henrique, entre muitos outros. E a Roma tinha nomes como Totti, seu ídolo, por exemplo. Ave Maria. Voltando à semifinal da Conmebol, o técnico Leão deu uma entrevista na véspera do jogo contra o Sampaio Corrêa, dizendo que a Conmebol era um torneio deficitário. Campeão no ano anterior com o Atlético Mineiro, o Leão alegou que a entidade sul-americana prometeu uma vaga na Libertadores ao Atlético, o que não ocorreu. Além disso, todo mundo se lembra, o Leão foi vítima de covardes agressões de jogadores, funcionários e torcedores no Lanús quando dirigiu o Galo um ano antes. Ele foi atingido por uma barra de ferro no rosto e teve de ser operado para colocar 3 pinos. Isso, Vini. E na fase semifinal, o Santos enfrentou o surpreendente Sampaio Corrêa do Maranhão em 9 de setembro na Vila Belmiro.
Mesmo assim, o técnico Emerson Leão mandou o que tinha de melhor. Afinal, o Santos não conquistava um título internacional oficial desde 1969, quando o Santos faturou a Recopa Mundial, que era válida pelo ano de 68. Apenas 2.171 pessoas compareceram ao Urbano Caldeira, Vini. Apesar do preço do ingresso ser, em tese, barato, R$10, com R$5 para os associados. Os ingressos foram comercializados apenas no dia do jogo. Mulheres e crianças não pagavam. Ainda assim, a torcida santista não tinha comprado a ideia da competição. O Santos foi a campo com Zete, Anderson, Jean, Argel e Atirson, Cláudio Amiro, Narciso, Jorginho, que depois deu lugar a Fernandes, que depois deu lugar a Fernando Fumagalli, e Lúcio. No ataque, Viola e Adiel, Alessandro Cambalhota entrou no lugar do Menino da Vila. O Peixe teve diversas oportunidades de gol, mas esbarrou na grande atuação do goleiro rival Carlos Alberto e também na trave, por 2 oportunidades. Além disso, o árbitro Luciano Augusto Almeida não marcou 2 pênaltis em Viola. Nada pareceu dar certo ao Peixe naquela noite. Jorginho, um dos líderes do elenco, sofreu uma distensão na panturrilha direita, antes do primeiro minuto de jogo. Ao final, obviamente, a pequena, porém barulhenta torcida santista vaiou a equipe. 2 semanas depois, Vini, dia 24 de setembro, o Santos foi até o Castelão, lá em São Luís do Maranhão, para a partida de volta contra o Sampaio Corrêa. E o Peixe chegou a essa partida embalado por uma goleada por 4-1 contra o Flamengo na Vila Belmiro. O Viola marcou 3 gols nessa partida contra o Flamengo e o Eduardo Marques completou. O Romário fez o gol dos cariocas. E o Leão também apostava na boa fase de Eduardo Marques, um dos destaques da vitória contra o Flamengo e que cada vez mais ganhava espaço após a lesão de Jorginho. Para essa partida foram relacionados 18 atletas e o elenco tinha média de idade de 23 anos. Um dia antes, também no Castelão, a seleção brasileira empatou por 1-1 com a Iugoslávia na estreia de Vanderlei Luxemburgo. 91 mil torcedores compareceram ao estádio esperando um show da renovada seleção, mas o show de fato só aconteceu um dia depois e com recorde de público. 95.720 pessoas foram à semifinal da Conmebol, registrando o recorde absoluto do público no estádio e, obviamente, no estado. A diretoria do Sampaio Corrêa fez uma promoção em que notas fiscais poderiam ser trocadas por ingressos. A euforia dos maranhenses tinha sentido. Afinal, o time tinha empatado na Vila Belmiro e vinha de uma campanha digna da competição, eliminando o América de Natal e o Deportes Quindío da Colômbia. A equipe dirigida pelo técnico Júlio Espinosa estava invicta na competição. Naquele mesmo ano, disputou a Série B do Brasileiro e venceu o campeonato estadual. Caso avançasse a final, seria a primeira equipe nordestina a chegar a uma decisão sul-americana. Para essa partida, Leão escalou o Santos com Zete, Anderson, Argel, Jean e Atirson. Depois Gustavo Neri, Marcos Basílio, Narciso e Eduardo Marques. À frente tinha Lúcio, depois Adiel, Viola e Alessandro, um time fortíssimo. O cenário estava pronto para uma noite histórica para o Sampaio Corrêa, ainda mais quando os donos da casa fizeram um gol aos 5 minutos de jogo. Porém, o trio de arbitragem apontou o impedimento. Aos poucos, o Santos tomou as rédeas da partida e desperdiçou boas oportunidades, mas aos 32 minutos, o lateral esquerdo Ivan fez o gol do Sampaio Corrêa e o estádio explodiu. Fernando, agora até como uma forma de homenagem, a gente vai fazer uma coisa que a gente não costuma fazer aqui no programa. A gente vai ouvir todos os gols do Santos. Os gols foram narrados pelo histórico Armando Gomes, que faleceu neste ano, em 2020, da Santa Cecília TV. Então a gente vai falar um pouquinho de como foi gol e na sequência subir a narração do Armando, do Manduca, após cada um deles. Depois desse gol do Sampaio Corrêa, o Santos não se intimidou e após boa jogada de Narciso e falha na defesa, Lúcio empatou. Olha aí, lá vai o Santos pelo setor esquerdo. Narciso levantou. Olha aí, passa aí o gol. Gol! Ainda deu tempo do Argel virar o jogo no primeiro tempo com potente cabeçada após cruzamento milimétrico de Anderson. Autorizado, Anderson levantou. Sobe a zaga. Olha o rebote com o próprio Anderson. Levanta Anderson, bela bola, bela bola. Gol! Gol!
Argel! Cabeçada mortal do Argel, capitão Argel! Desempata o Santos aos 47-20, etapa inicial. É um gol bem paulista lá no Maranhão. Argel! Depois, Fernando, no segundo tempo, o Santos voltou disposto a matar a parada. Os gols tinham sido verdadeiros duchas de água fria na torcida, né? E na volta do intervalo, o Santos fez o terceiro gol logo no segundo minuto. O Alessandro Cambalhota foi na linha de fundo, rolou para o Eduardo Marques, que fuzilou o goleirão. Olha o peixe, Alessandro, atenção, olha que bola para fazer, gol! É do Peixe! 2 minutos, etapa complementar, Eduardo Marques. Já aos 20 minutos, o Viola saiu da área, fez um pivô perfeito, girou, deixou o Adiel na cara do gol. O Adiel cutucou por baixo do goleiro para fazer o quarto gol. Alessandro por dentro, mais um drible. Tocou rasante, bonitinho aqui com Viola. Prende Viola, levantou Viola para fazer. Adiel. Gol! Um bolaço do Viola! E aí o jogo já estava em ritmo de treino. Deu tempo ainda do Viola fazer o dele após nova jogada do Cambalhota pela direita. Aí vem o Peixe pelo setor direito. Bela bola metida. Olha só, Alessandro. Vem, meu filho. Vem. Passou, limpou. Pode sair o quinto. Vai sair o gol. Atenção. Gol! Do Peixe! Viola! Um placar incontestável de uma equipe que crescia cada vez mais na temporada. Depois desse show lá no Maranhão, o Santos seguiu para a final e o adversário foi o Rosário Central da Argentina. A primeira partida aconteceu no dia 7 de outubro. Os argentinos faziam apenas uma campanha discreta no campeonato argentino, mas era um time que sabia os caminhos da competição. Afinal, o Rosário Central havia sido campeão da Copa Conmebol 2 anos antes. Para chegar a essa decisão, eles bateram o Audax Italiano do Chile, o Huracán Buceo do Uruguai e o Atlético Mineiro na semifinal. As finais mexeram muito com a torcida do Santos. Quase 15 mil torcedores compareceram à Vila Belmiro e empurraram a equipe do início ao fim. Apesar do foco estar no Campeonato Brasileiro, no qual o Santos ainda era líder, os torcedores sabiam a importância de um título continental depois de muitos anos. Naquela final, naquela noite em Vila Belmiro, o Santos alinhou com Zete no gol, Anderson Jean, Claudio Miro e Atirson, Marcos Basílio, Narciso, Eduardo Marques, Lúcio, Viola e Alessandro. No decorrer da partida entraram Gustavo Neri, Fernandes e Adiel. Os argentinos, que eram treinados por Edgardo Balsa, que anos depois viria a se tornar técnico da Argentina também do São Paulo, foram a campo com Bulru Basite no gol, Marra Gerbaldo Cubeiras e Rara, Capelete, que depois deu lugar à Vila Real, Daniele, Hugo Gonzalez e Walter Gaetan, que depois deu lugar ao Montoya. Scotto e Carracedo eram os atacantes. E como não podia deixar de ser, a partida foi tensa do início ao fim, com aquela tradicional catimba dos jogos decisivos de competições sul-americanas. Logo aos 10 minutos, o atacante Scotto atingiu Zete com uma cotovelada. O Viola já chegou empurrando o adversário e ambos foram expulsos pelo árbitro uruguaio José Luiz da Rosa. Aos 28 minutos, o Claudio Miro marcou o gol do Santos de cabeça, após um preciso escanteio cobrado por Anderson Lima. Explosão no campo e nas arquibancadas. E este gol do Claudio Miro acabou sendo o gol do título, já que nos 150 minutos restantes da decisão, o placar seguiu inalterado. O escanteio cobrado por Anderson era uma jogada ensaiada, como o Claudio Miro conta pra gente. Não, a gente treinava bastante, né? E o Anderson tinha uma batida perfeita, né? E eu
jogar com ele aí no Santos e depois no Grêmio. Então, já conheci, então, quando eu vim para cá pro Grêmio. Mas aí no Santos, né, a gente acompanhava e sabia, ele, tanto do lado direito como esquerdo, a gente treinava e uma hora a gente revezava, né? Eu, o Agel, uma hora vai tu no primeiro, no segundo, o Jean, a mesma coisa, com o Sandro, o Ronaldão na época também. Tinha um revezamento que a gente sabia que o Anderson batia era bem assim, entre o primeiro pau, entre o pênalti e o primeiro pau da trave ali, da goleira, né? Sim. Aquela bola é bem ali, naquele setor, então a gente fazia o revezamento, uma hora ia um, uma hora outro, e ele falava, Magrinho, vai ali, me chama Magrinho, vai ali, aí quando ele foi, cara, eu saltei antes que o goleiro E como não podia deixar de ser, este foi o gol mais importante da carreira, da vida de Claudiomiro, como ele mesmo fala. Foi, cara, com certeza. Foi assim, ó, ele tá em primeiro lugar. Jogar no Santos, né, onde o melhor do mundo saiu dali, vestiu o Santos, é conhecido mundialmente por causa do Pelé, e fazer um gol, né, jogar no Santos, fazer um gol de um título, a ficha assim demora a cair, né? Às vezes a gente fica, vê as histórias, vê a TV com programas do Pelé, aquelas turma toda aí, Pepe, Clodoaldo, aquela turma, e a gente, os caras, tu teve lá, cara, como é que era? Aí as pessoas perguntam, e aí demora a cair assim a ficha, né, cara? E assim foi um gol importante, sim, muito importante, foi um gol que está em primeiro lugar na minha lista assim, de gols que eu fiz e de importância, foi esse gol da Comebol, hein? Dentro de campo o clima seguia quente. Em uma confusão no meio de campo, Narciso agrediu um adversário, mas o árbitro acabou expulsando o zagueiro Jean, que nada tinha feito. A cena é impagável. E para quem não viu, na época tem no YouTube, o Narciso dá um tapa no jogador argentino, levanta a mão meio que dizendo, não fiz nada, e aponta pro Jean. O árbitro Esse lance é sensacional, cara. É inacreditável a reação do Jean. O Jean meio que, como assim eu fui expulso, eu não fiz nada? Em épocas de hoje, com o VAR, obviamente, o Narciso se daria mal. O Santos ainda pediu um pênalti em Atirson não assinalado pelo juiz. E no intervalo, mais confusão. O trio de arbitragem ameaçou não voltar após ter sido ameaçado por dirigentes santistas. Na volta, o árbitro comunicou que havia expulsado o Leão. Indignado, o técnico partiu para cima do trio de arbitragem com o dedo e riste e teve de ser contido. O Santos, mesmo com a menos, era melhor. E só que os argentinos também ficaram com 9 após a expulsão de Carracedo. E deu tempo também para o Narciso, que foi o melhor em campo, desperdiçar uma cobrança de pênalti. E o Adiel, Fernando, teve um gol anulado no último minuto. O Bandeira assinalou o impedimento, mas o Adiel estava em condição legal, estava na mesma linha do último jogador argentino. Aquele seria o primeiro e único gol como profissional do Adiel no estádio, e ele falou pra gente sobre isso. Não, fiz o gol de cabeça, mas parece que deu impedimento, não acabou, deu impedimento. Não tá, foi gol legítimo. E pra ter ideia, cara, engraçado, que pelo profissional eu nunca fiz um gol na Vila, cara. Caramba. E aquele gol na final, de cabeça, cara. E o juiz foi e acabou dando impedimento, anulando o gol. O Adiel era muito seletivo para fazer gol. Ele tem gol lá no Camp Nou, no Barcelona, mas na Vila ele acabou fazendo, mas o Bandeira acabou impugnando o lance. E mesmo depois desse lance, teve tempo do Montoya ser expulso e deixar o clima mais pesado para a partida de volta. Os argentinos saíram de Vila Belmiro falando que na volta seria diferente, principalmente para Narciso. O camisa 8 deu umas chegadas mais fortes nos hermanos e com certeza seria o principal alvo no jogo da volta. E a gente vai trazer aqui a reportagem, um trecho de uma reportagem do Carlos Eduardo de Souza, que era da Tribuna, e ele abriu a sua matéria no dia seguinte ao jogo dessa maneira, abre aspas. Um ladrão uruguaio travestido de juiz de futebol que atende pelo nome de José Luiz da Rosa e um time de mentalidade ridícula, cujo objetivo era apenas praticar o antijogo, abusar da violência e perder por uma pequena diferença de gol. E o Carlos terminou questionando: vale a pena disputar uma competição tão avacalhada como essa? E Vini, finais sul-americanas disputadas em Vila Belmiro é sempre promessa de grande confusão. Como já abordamos aqui, a
tão confusa a final da Libertadores de 62 também em Vila Belmiro. Mas dessa vez ninguém tacou a Rafa. Eu tava lá, não taquei, acho que você também não tacou. Ainda bem, né? E, Fernando, o jogo foi quente, né? E o Claudio Miro falou sobre como é que tava o clima dentro de campo, né? E a promessa dos argentinos em dar o troco na partida de volta. E aí no decorrer do jogo teve, né? Aquele chega aqui, chega lá, e esses empurrões, e depois essa cena que teve da sequência de expulsão do Viola, que não fez nada, foi expulso, e depois o Jean, né? E eles prometendo que já os outros vão pegar os três, não sei o quê, e prometendo que lá na Argentina, lá a coisa ia ser, eles iam pegar, né? Mas assim não foi, né? Na verdade o que aconteceu aí na Vila aí é o calor do jogo. É lógico que às vezes se exaltou um pouco mais, mas o juiz com a expulsão ali conseguiu controlar a partida, mas as promessas de que iam pegar a gente lá foi forte. E esse clima dentro das quatro linhas foi muito diferente do clima cordial que aconteceu entre as diretorias, né? O presidente do Santos e a diretoria do clube receberam os diretores do Rosário em um almoço, batendo aquele papo, tiraram aquela foto, só que horas depois o bicho pegou e o pau cantou. E o dia 21 de outubro de 1998, naquela data aconteceu a Batalha de Rosário. Assim ficou conhecido o jogo de volta, disputado no estádio Gigante de Arrojito, em Rosário, na Argentina. O Leão só teve à disposição 15 jogadores. O Lúcio se machucou no empate com o América Mineiro em Vila Belmiro e acabou ficando fora o restante da temporada. Argel e Jorginho também estavam lesionados. Jean e Viola foram expulsos na partida de ida. Os reforços que foram contratados não podiam disputar por questões de datas para inscrição. E o Claudio Miro se tornou uma dúvida. Teoricamente, o próprio Emerson Leão não poderia ficar no banco, afinal ele tinha sido expulso na partida da Vila Belmiro, mas ele acabou ficando. Antes da bola rolar, aconteceu de tudo. Tiros da polícia no ônibus santista, o Leão ameaçando a equipe não entrar em campo e foram 40 minutos de atraso. Uma garrafa de vinho foi atirada no ônibus do Santos. O Leão chegou a dizer que o Santos não entraria em campo, mas foi convencido pelos mais experientes do elenco. O Helder conta pra gente que os jogadores já esperavam um clima pesado dentro das quatro linhas, mas não imaginavam um cenário bélico fora de campo. Nós não esperávamos, a gente só esperava uma briga dentro de campo, e não uma guerra como foi fora do campo também, né? Então foi muito surpreendente chegar. Nós imaginávamos que os argentinos iam querer tumultuar, iam querer apitar o jogo, tirar a concentração, a catimba argentina em cima dos jogadores, né? Então, e por tudo que envolveu o primeiro jogo, nós não esperávamos a recepção que nós tivemos, né? Então, por mais que o Santos na época levou segurança, foram mais de 20 seguranças para dar esse suporte, foi insuficiente, né? Pela guerra, a entrada, você parar, chegar no estádio, você parar 20, 30 metros da entrada do vestiário, então você tinha que percorrer um longo percurso, e o pessoal dando tiro, jogando garrafa, tiro para lá, tiro para cá, então foi muito tumultuado. Quando a gente entra em campo para aquecer, chove garrafa, eu acho que já estavam preparando. O cenário estava desenhado para ser uma verdadeira guerra. Nessas horas, alguns jogadores sentem a pressão, mas alguns outros adoram esse tipo de adversidade. Escutem o que o Claudio Miro disse. Assim, eu tava adorando, porque esse tipo de situação sempre eu gostava, né? Aquele ambiente ali lógico que o torcedor não entra no campo, né? Mas o jogador em si prometendo, e isso para mim
No caso, eu tava tranquilo porque eu gostava desse tipo de situação, de confusão dentro do campo, os caras se xingando e chegando o outro. Mas foi difícil porque assim, a gente perdeu, que nem eu falei, nosso grupo era reduzido. Muitos não sabem, mas o Claudiomiro entrou nesta partida com problema físico. Como o Argel estava fora, também por lesão, o bombeiro da Vila foi deslocado para a zaga, mas não sabia se teria condições. E o Claudiomiro falou pra gente um pouquinho dos bastidores da sua escalação. Não foi sempre, eu não treinei porque eu tava eu e o Argel no departamento médico, o Argel com problema de joelho, né? E eu tava recuperando de uma lesão muscular, fazia 11, 12 dias. Cara, eu lembro exatamente como se fosse hoje. O Leão chegou pro Rosan, fisioterapeuta, e perguntou pro Rosan, qual dos dois eu posso levar pro jogo? E o Rosan falou assim, o Argel é o problema no joelho que ele já tem, que a gente sempre tá cuidando aqui, né? Então o Argel tá mais difícil. O Claudiomiro faz 11, 12 dias, ele tá legal, mas ele não treinou, hein? Precisava fazer um treino. Mas, então eu vou levar o Claudiomiro. Então, aí o Rosa falou, não, pode levar o Claudiomiro e não vai sentir nada, cara. E eu fui. E a minha preocupação era fazer uma cobertura e sentir a coxa de novo, cara. Mas assim, graças a Deus, não senti nada. E fui pro jogo, cara. E o Helder também disse que tudo o que aconteceu antes da partida começar serviu de estímulo para o time santista. Nós não tínhamos saída a não ser jogar. E aquilo ali foi dando confiança, né? Então, nós fechamos mais ainda, por mais que tinha poucos atletas devido às expulsões, nós fechamos e falamos, hoje não vai ter para ninguém. Né? E foi isso que aconteceu. Dentro de campo, nós conseguimos segurar toda a pressão. Muito legal saber como pensa o jogador, né? Às vezes a gente acha, putz, o cara vai sentir, não, às vezes o cara tira uma força ali de dentro, né? E como o Helder disse, e como o Claudiomiro falou, ele era um daqueles caras que adorava, que partia mesmo pro contato, gostava disso e se saía super bem. O estádio gigante de Arrojito, em Rosário, recebeu 43 mil pessoas aproximadamente, e foi um jogo muito pegado, né? Com muitos cartões. O árbitro foi o Ubaldo Aquino. O Rosário entrou em campo com Burru Basit, Marra, depois Capelete, Gerbaldo, Cubeiras e Yara, Hugo Gonzalez, depois entrou o Ezequiel Gonzalez, Daniele, Rivaroli e Gaetan, na frente Flores e Maceratese, depois o Ruiz. O técnico era o Balsa. O Leão mandou a campo o Santos com Zete, Anderson, Sandro, Claudiomiro e Atirson, Marcos Basílio, Helder, Narciso e Eduardo Marques, Fernandes, depois Baiano e Alessandro, depois Adiel. Um time bastante desfalcado, mas que mesmo assim conseguiu fazer um bom papel. O Leão optou por escalar o Fernandes, né? O Fernandes tinha uma característica mais de meia, recompunha mais o meio de campo, e em detrimento ao Adiel, que era um jogador mais ofensivo, um pouco mais incisivo. E o Adiel achou que o Leão optou em não colocá-lo por todo o clima que aconteceu antes do jogo, né? E o Adiel falou pra gente sobre como foi ter ficado de fora e também relembrou os momentos de tensão pré-jogo. Pra ter uma ideia, esse jogo eu ia sair jogando titular, pô. Eu era pra sair, eu tava na escalação, normal, ia jogar. Mas só que quando a gente chegou, a gente já chegou tomando pedrada no ônibus. Pá! Cara, os caras, pra gente entrar no estádio, pô, a polícia teve que, cercar a gente, aquele negócio, aquelas proteções todas. Pô, os caras estavam jogando coisa lá de cima, pegou no nosso preparador físico. Poxa, a gente entrou pro vestiário, os caras tudo xingando a gente, aquele negócio todo. A gente teve uma cena até engraçada, que a gente tava no vestiário, aí tava o Marcos Basílio tava no espelho. Aí tem aqueles caras que tem aqueles lasers, né? Aqueles laserzinhos. Aí o cara jogou no espelho do vestiário. Pô, o Basílio se jogou no chão, cara, no vestiário. Pô, os caras tudo dando risada. Mas só que tava todo mundo na pressão. O Leão não queria jogar, o Leão falou que não ia entrar. Aí os caras falaram que se não entrasse, a gente ia perder o título, aquele negócio todo. Aí acabou o Leão colocando o Fernandes no meu lugar, cara, pensando que eu ia ficar batido, porque foi muita pressão, entendeu? Eu novo, tudo. A gente acabou até entrando no jogo pra tirar foto, era pra tirar todo mundo. Os caras estavam com medo porque os caras estavam jogando pilha. A gente foi pro banco, acabou nem saindo na foto. Cara, foi uma loucura. Fernando, vale ressaltar que esse jogo tá disponível na íntegra no YouTube,
com a transmissão da ESPN Brasil, com narração do Milton Leite, na época estava nesse canal, comentários do Mestre Tostão e reportagens de André Plihal. Vale assistir e comprovar que mesmo bastante desfalcado, o Peixe não se intimidou e começou o jogo tentando ser ofensivo. Além disso, a equipe estava muito bem defensivamente, com destaque para o Zete, que fez 4 grandes defesas, também para a dupla de zaga Sandro e Claudio Miro, que tiraram tudo, todas as bolas que foram cruzadas, os caras ganharam todos, chegavam travando todo mundo, dividindo. É um jogo que vale a pena muito a ver, deu orgulho de ver aqueles caras vestindo a camisa do Santos. E o Narciso, que foi tão jurado pelos argentinos, foi um verdadeiro comandante no meio de campo. Ele bateu, apanhou, falaram que lá ele não bateria. No começo do jogo ele já logo deu uma cotovelada no argentino para dizer quem é que mandava e não aconteceu nada com ele. Catimbou, o Atirson também foi um baita de um escape pela esquerda e todo mundo acabou correspondendo, né, na medida do possível. Era um jogo para entrar e não perder, não era um jogo para dar espetáculo, para fazer 3, 4 gols, não. Era fechar a casinha, explorar os contra-ataques e foi exatamente isso que o Santos fez. Um fato que prova que o time entrou consciente do que tinha que fazer veio da parte do volante Helder, que era um jogador técnico, né, com bom passe, e só que ele sabia que aquele jogo exigia um outro comportamento de todo mundo, e ele falou pra gente sobre a adaptação que teve de fazer dentro de campo. O que eu lembro, cara, que a motivação para você se adaptar a esse jogo era assim, é só você lembrar que do outro lado tinha um time argentino e que os caras que já tinha enfrentado essa equipe, a seleção argentina no Mundial Sub-20, né? E eu já sabia mais ou menos o que poderia nos esperar. E aquilo me trouxe motivação para adaptar o meu jeito de jogar. Sabia que poderia ter alguns momentos você poder usar a sua qualidade em prol do jogo, em prol da equipe. Porém, eu sabia que a gente precisava ter um foco maior, uma concentração bem maior, não poderíamos errar, né? Porque tudo sabia que a arbitragem poderia favorecer o adversário, os atletas, mentalmente você tinha que estar bem concentrado, não tirando foco. Então a gente estava ali, se ajudando, né? E colocar um pouquinho mais o coração, né? O coração em busca do título. E aí a gente, para dar um título pro Santos, cara, você tinha que se entregar mesmo, né? Então eu acho que esse foi o espírito, esse foi o meu espírito de você ter essa vontade ali. E acho que todos, né, entraram com esse pensamento, e quando o grupo está realmente engajado no objetivo, eu acho que fica difícil. Pode vir, a prova maior foi essa aí, essa pressão que nós sofremos, né? E ainda no primeiro tempo, o Sandro e o Anderson levaram perigo nas bolas paradas, deixando o estádio em silêncio por alguns segundos. Já na volta do intervalo, o Gaetan, meio-campista do Rosário Central, acertou a trave com o Zete já batido. Foi a melhor chance do time argentino em toda a partida. O Eduardo Marques aos 19 minutos e o Daniele aos 27 foram expulsos, deixando o campo com mais espaço para as duas equipes. Era hora de apostar em sangue novo. E Leão mandou a campo Baiano e Adiel, nos lugares de Fernandes e Alessandro. Vale lembrar que o técnico só tinha disponível 4 jogadores no banco de reservas. Além dos 2 que entraram, ele também contava com o goleiro Nando e com o lateral esquerdo Gustavo Neri. O Adiel entrou bem e quase fez o gol da vitória, mas o empate persistiu até o apito final. O Adiel conta pra gente como seria marcar um gol nessa final e o arrependimento de Leão por tê-lo deixado no banco. Poxa, ia ser brincadeira, porque até o Leão, eu lembro que até o Leão depois do jogo chegou pra mim e falou: a gente foi campeão, mas eu poderia ter saído jogando contigo, porque ele pensou que eu ia me abater, entendeu? Uhum. E eu entrei bem pra caramba no jogo. Mas foi bom, Deus sabe o que faz, acabou entrando bem, teve a jogada e a gente acabou sendo campeão, né? Vamos ouvir os momentos finais da partida
na narração de Oswaldo Maciel, da Rádio Globo. 30 segundos, tempo regulamentar já esgotado. A torcida pede mais jogo. Os jogadores do Rosário Central pedem mais jogo. Jogadores do Santos, o técnico Leão, pedem o final do jogo. O Santos vai ficar com a taça da Conmebol. Zete tem a bola na grande área para cobrança de tiro de meta. 47. 2 além do tempo regulamentar. Zete para o tiro de meta. Espera só o apito do árbitro para a explosão dos jogadores do time do Santos, que venceram toda a pressão, todo tipo de pressão na cidade de Rosário, e conquista a taça Conmebol. Lá vem o time do Rosário, lá para a entrada na grande área. Ergue o braço, árbitro, treina o apito. Termina o jogo. O Santos é campeão da Conmebol. Agora quem dá bola é o Santos. Jogadores se abraçam. Festa dos jogadores do Santos em plena Argentina. No estádio lotado de Rosário, que fica calado, quieto. Depois de toda a pressão, a torcida argentina é obrigada a ficar quieta e aplaudir. E na sequência vamos ouvir a análise que o Tostão fez na transmissão da ESPN Brasil. Ganha o título com merecimento, né? O Santos tem melhor equipe que o Rosário. Poderia ter dado uma goleada em Santos, mas aquele jogo criativo com várias discussões. E jogou hoje, se não fez uma partida brilhante, desfalcado, jogou com muita garra e mereceu essa vitória, este empate, né, que deu. E, Fernando, uma cena curiosa também é que logo após o apito final, os jogadores de comissão técnica fizeram uma festa bem contida ali no meio de campo. Porque os argentinos continuavam tacando objetos no gramado, garrafas, a polícia fez um cerco ali entre os jogadores do Peixe, e a comemoração para valer aconteceu apenas no hotel, e na volta para Santos é que os jogadores extravasaram. A torcida lotou a Praça da Independência, um tradicional palco de comemorações de título aqui na cidade de Santos, mostrando que o título valeu e valeu muito. E já no dia seguinte, o elenco e comissão técnica foram recepcionados por milhares de torcedores, desde a entrada da cidade até a Vila Belmiro. E a Copa Conmebol terminou com Viola e Morales com artilheiros máximos com 4 gols anotados. Esse título deu gás para o Santos, que continuou a boa campanha no Brasileirão e só parou na semifinal contra o Corinthians após 3 jogos emocionantes. Aquele time deixou orgulhosa a exigente torcida santista. Só que aí, Fernando, um ponto triste disso tudo é que o Cláudio Miro, quando voltou a Santos alguns anos antes, ele contou que foi ao Memorial das Conquistas e não viu nenhuma referência da Copa Conmebol. Eu vou fazer aqui o meia-culpa. Da última vez que eu fui, não vou lembrar o ano, tinha uma foto bem grande do time de 98, mas com certeza confio no que o Cláudio Miro falou, e é um ponto de atenção aí, porque é uma conquista super importante, ainda mais, podemos falar isso daqui a pouquinho, ainda mais saiu agora, né, Fernando, o livro sobre as taças que o Santos conquistou. Eu conheço o autor, aí parece que é gente boa, e essa taça é extremamente importante na mais que centenária história do Peixe. O que podemos falar sobre esse time de 98, hein? Vini, foi uma equipe muito aguerrida, muito à face de Emerson Leão, a equipe que foi muito competitiva ao longo do ano, não foi muito bem no começo no Campeonato Paulista, mas na Copa do Brasil chegou até a semifinal, no Brasileirão chegou na semifinal e conquistou a Copa Conmebol. Uma equipe muito valente, muito dedicada, e se não tivesse tido tantos problemas com lesões, muito provavelmente teria melhor sorte no Campeonato Brasileiro daquele ano. Eu também acho, perdeu por detalhe, né? Uma bola aqui, um lance que o Robson Luiz acabou escorregando, Santos poderia ir à final do Campeonato Brasileiro, poderia ter sido campeão, mas como já dissemos aqui, foi um time que marcou história, conquistou a Copa Conmebol e representou demais a torcida do Santos. A nossa dica cultural vai para o livro Memorial das Conquistas, a Sala de Troféus do Santos Futebol Clube. Fernando, um dos autores é você. Você pode falar um pouquinho mais sobre essa obra e sobre o seu parceiro nessa empreitada? Exatamente, Vini. O livro foi lançado recentemente, já está disponível para compra no site da editora 11 Cultural. Então, quem tiver interesse
só acessar o site da Onze Cultural. O livro foi escrito por mim e ele é uma extensa pesquisa do José Roberto Brandi dos Santos, um dos principais pesquisadores da história do Santos, principalmente quando o assunto é taças e troféus. O livro traz fotos de todas as conquistas oficiais do Santos Futebol Clube, foto das taças de todas as conquistas, traz também um grande levantamento de todas as taças e troféus conquistados na história do clube. E para os títulos oficiais temos histórias de como foi conquistada aquela taça, o que representava a competição, como ela foi originada, enfim, é um livro que coloca o torcedor dentro do Memorial das Conquistas do Santos, com bastante qualidade de imagem, as fotos estão bem bonitas, muitas taças maravilhosas, muitas histórias marcantes, muitas curiosidades sobre as nossas conquistas e um prazer muito grande, uma satisfação muito grande, a realização de um sonho de poder publicar um livro sobre o Santos Futebol Clube, Vini. O livro está muito bom mesmo, tudo que o Fernando falou é verdade, já li, atesto para vocês, indico, e quem quiser comprar o livro é só chamar o Fernando aí nas redes sociais ou pode entrar em contato com Amigos do Urbano, tanto por e-mail, amigosdourbano@gmail.com, no Twitter e no Instagram, @amigosdourbano. Estamos também no Spotify, no Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, Castbox e Radio Public. Valeu, Fernando, e até a próxima.